Primeira edição, o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e segurança do trabalho, engenharia do trabalho, exames toxicológicos e muito mais. Também no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar. Programa de hoje recebendo o Frederico de Sá, professor, cientista político e pesquisador da relação civil-militar. Aloysio está com a gente no programa de hoje, claro, e separou aqui para esse último bloco, entre os assuntos, né, Aloysio, os militares das missões do Haiti ao Brasil de Bolsonaro. Volto com você, Aloysio. Uma audiência muito qualificada no tema aqui. O general Francisco de Brito, general do Exército Brasileiro, está nos assistindo, vai ser entrevistado sexta-feira. Vai estar no webinário aí para discutir a questão militar do Império até nossos dias, promovido pela FAP com o apoio da Folha. Está nos assistindo e colocou aqui, o debate está muito interessante. Então, pessoa qualificada para falar de questão militar, né? Mais qualificada. Você terminou, Frederico, o último debate falando da influência francesa. Coincidência ou não, esse governo Bolsonaro, vamos chegar agora ao presente, ele é uma série de oficiais, então, o Heleno, o Santos Cruz, que saiu, são militares que comandaram missões de paz no Haiti, que foi a primeira, que foi uma ex-colônia francesa que fez sua independência, né? E lá, nessas missões de paz, nesse novo papel internacional das Forças Armadas, desempenho subchancela da ONU, por óbvio, no Haiti, se formam se formam não, eles têm uma experiência comum ali que vai redundar em apoio desde do julgamento do habeas corpus de Lula, aquela manifestação do general Vilas Boas, né, do habeas corpus de Lula, que o ex-ministro Celso de Mello vai chamar de guarda pretoriana, em referência à guarda do César no Império Romano, chegam ao poder com Bolsonaro, parte deles, né? Como é que você vê a experiência do Haiti para os militares nesse apoio de parte desses militares e na própria composição do governo Bolsonaro? Assim, uma parte importante da literatura contemporânea está dizendo que das hipóteses de emprego militar na contemporaneidade, né? Por exemplo, guerra convencional, terrorismo, missão de paz, ação humanitária e etc. Das hipóteses contemporâneas de emprego militar, a menos provável, a que menos ocorre, é a guerra entre Estados. Tá? Então, isso coloca uma questão muito importante, muito séria para a própria identidade militar, não só aqui no Brasil, como nos países do nosso planeta. Então, entretanto, as hipóteses que têm sido mais constantes são as hipóteses militares de emprego militar em missões de paz ou em missão de assistência humanitária. Dessa forma, e aí voltando um pouquinho, na grande questão geral da identidade das Forças Armadas brasileiras, o Brasil mandar uma missão para Haiti foi importante no sentido de construir uma identidade militar no Brasil. Tendo em vista, né, a gente estava conversando agora há pouco, nós não temos inimigos na América do Sul, né? Então nós não vamos fazer guerra contra os nossos vizinhos da América do Sul. E, por outra forma, nós não vamos pensar em fazer guerra com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China, com a Inglaterra. Né? Isso também não faz sentido. Depende, então, né? O presidente fala que ele tem pólvora contra os Estados Unidos. Bom, eu não sei se pólvora consegue enfrentar um míssil, né? Então, e também tem que lembrar que pólvora é invenção chinesa, né? Pois é. Pois é, mas é uma hipótese, mas foi uma frase tão sem sentido que os primeiros a esvaziar essa frase foram os próprios militares, né? De tão sem sentido que era o negócio.
Então, assim, nós fomos lá para o Haiti e foi muito importante no sentido de tentar buscar uma identidade para os nossos militares, né? Isso tem lado bom e tem lado ruim, né? O lado bom é que, de fato, né, é trabalho militar. Né? É trabalho militar, que me parece que rendeu elogios, né? Foi uma coisa bem feita e tal. Mas, por outro lado, né, parece-me que isso também servia como uma espécie de laboratório de balão de ensaio para a realização de missões semelhantes no Brasil. Bom, e isso aí isso está configurado nos documentos que as Forças Armadas divulgaram, que é o documento sobre garantia de lei da ordem, está no Google para quem quiser encontrar, e também os documentos sobre pacificação, que também está no Google para quem quiser encontrar. Né? Então, essa experiência está documentada e virou documento. E aí eu disse que nem sempre que isso tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que essa experiência, quando ela está traduzida nesses documentos, ela produz uma coisa como, por exemplo, esses documentos, eles definem o que é força oponente. E se você ler a definição de força oponente nesses documentos, vocês vão perceber que força oponente pode ser qualquer um. Qualquer pessoa pode ser força oponente, desde que seja contra a ordem vigente. Isso está lá no documento brasileiro sobre garantia da lei da ordem, está lá no documento brasileiro sobre missões de pacificação. Então tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado bom é que assim, é trabalho militar, foi um trabalho bem feito. Eu conheço militares que estiveram lá, tá? E é um emprego militar típico dos militares da contemporaneidade. Tá? Então isso aí são as Forças Armadas brasileiras entrando na missão de maneira moderna e contemporânea. Isso é ótimo. Né? O lado ruim da coisa é que isso se cristalizou em documentos militares no Brasil que meio que organizam como fazer o que foi feito no Haiti no Brasil. E definindo como força oponente uma quantidade, define força oponente de uma maneira tão ampla que pode ser qualquer um, qualquer pessoa em qualquer momento. Então tem o lado bom e tem o lado ruim. Inclusive, parte da experiência adquirida no Haiti foi utilizada, inclusive, aqui conosco, no Rio de Janeiro, na intervenção militar. A intervenção federal, né, com força militar, comandada pelo hoje ministro da Defesa, o Braga Neto, né? Então, que hoje está no Ministério da Defesa, depois daquela mudança ali em março que teve na cúpula militar. A experiência do Haiti foi aplicada aqui entre nós, aqui entre os fluminenses, né? Se você me permite, Aloysio, o próprio general Francisco de Brito, que nos honra aí com sua audiência, estará conosco aqui, nos honrando mais ainda na sexta. Ele me contava aqui rapidamente, internamente agora, nessa semana passada, sobre uma das suas grandes missões aí, que foi a pacificação da Maré também. Teremos aqui uma experiência viva para poder contar para a gente sobre essas participações aí. E se você me permite, essas questões são muito delicadas, porque pacificação, por exemplo, é uma coisa que pediria um diploma legal específico. Normalmente, pacificação é pensada para o exterior. Se for para o interior, se for para dentro do Brasil, exigiria diplomas legais muito específicos, assim, chegando a estado de defesa. Então, o próprio uso da expressão pacificação é uma coisa meio... Ela remete a circunstâncias jurídicas que não seriam próprias da pacificação. Então, aqui no Brasil, é usado com uma certa licença a terminologia garantia da lei da ordem e a terminologia pacificação. Porque elas não são a mesma coisa e, legalmente, elas exigem condições muito diferentes. A pacificação é um negócio pensado assim, extra-fronteira. E, no entanto, é feito dentro do país. Agora, essa é delicada. A partir da troca do comando militar para o Bolsonaro, em março, que talvez seja o episódio mais
seja, maior crise militar que o Brasil enfrentou desde a demissão do Silvio Frota por Ernesto Geisel ali nos anos 70 e Golbery para fazer distensão, Silvio Frota era da linha dura, e temia-se naquele momento o contragolpe. O Gaspari narra isso muito bem. Naquele dia em Brasília, até sniper você tinha ali acompanhando aquele processo, e o Golbery, muito inteligente, mudou a ordem do dia dos principais batalhões, colocando só gente da confiança dele, do Geisel, né, naquele episódio, porque a revolução não começa general, a revolução começa tenente, sargento, major. Ele botou todo mundo naquela escala, fechado com eles, e não houve nada. Mas a partir desse fenômeno análogo, que foi a troca, na verdade o Bolsonaro queria tirar o Pujol do Exército, né? E ele tirou o comando militar todo. A partir dali, isso ficou evidenciado na resposta que se deu a talvez a palavra mal colocada do Omar Aziz, falando em banda podre dos militares na compra de vacinas, comandados aí pelo coronel da reserva do Exército, o Elcio Franco, né, que tomaram de assalto o Ministério da Saúde com o Pazuello. A postura do comando militar tem sido mais dura e mais alinhada a Bolsonaro. Você vê isso com preocupação, Frederico? Olha, assim, é muito difícil. Essa é uma pergunta difícil, porque é preciso a gente saber como a Força Armada está pensando a sua relação com o Estado brasileiro. Tá? Se a Força Armada está pensando a sua relação em termos de lealdade ligada à figura do presidente da República, isso é gravíssimo. Ele está dizendo que as Forças Armadas estão sendo leais a uma pessoa. Aí as Forças Armadas estão deixando de ser instituições e estão virando milícia. Então isso, por esse lado, é gravíssimo. Por outro lado, se a lealdade militar está mais concentrada com a integridade da própria instituição militar, continua sendo grave. Mas é um grave que está assim, de acordo com o que a gente já conhece na história do Brasil. Os militares são uma instituição corporativa e estão preocupados com a preservação da própria instituição, porque eles consideram que a preservação da instituição preserva o Brasil. Então, tem isso. Então, assim, é uma questão delicada, que eu não sei se dá para responder isso assim, no calor do momento. O que eu posso dizer a esse respeito seria: há um jogo perigoso sendo feito entre a presidência e o comando da força, e entre a presidência e os escalões mais baixos. Porque o comando da força tende a ser um comando legalista. Mesmo que apoie o atual presidente da República, esse apoio ainda é um apoio institucional voltado à manutenção e preservação da força. Mas a relação da presidência com os tenentes passa por cima do comando da força. Isso é a hierarquia. Isso foi o que aconteceu na época em 64, com o Jango. Os sargentos, né? Isso, com os sargentos. Então, no caso da atual presidência da República, a gente tem, nesse sentido de quebra de hierarquia, a gente tem dois lados, que são dois lados muito perigosos, né? Que é a relação do presidente com os oficiais subalternos, sem passar pelos comandantes. Isso é muito grave. E o que eu comentei no começo da nossa conversa, a relação do presidente com as polícias. Porque aí você vai, presidente e polícia, sem passar pelo governador do estado, que é o comandante das polícias militares. Então, esse jogo eu acho que é um jogo perigoso. Tá? Aí eu acho que está realmente um potencial muito sério, não tenho visto comentários sobre isso, potencial muito sério de conflito sangrento no nosso país.
tá? Que é essa relação presidência, polícias e forças armadas. Esse triângulo eu acho que é um triângulo muito perigoso. Eu ia falar isso, ia citar um exemplo recente. Eu vou citar dois exemplos. Eu vou citar o exemplo do grande império, né, dos Estados Unidos, quando no auge foi em julho, se eu não me engano, de 2020, no auge dos protestos do Black Lives Matter, Washington foi sitiada por essas passeatas. Ao que consta, Trump ficou num bunker que tem ali, né? Um bunker ali embaixo da Casa Branca, até por causa de conflito nuclear e tal. E a primeira vez que ele sai do isolamento, ele manda a polícia jogar gás de pimenta nos manifestantes e vai numa igreja, num templo religioso ali, tradicional, que é St. John, se eu não me engano, do lado da Casa Branca. Leva uma Bíblia, que o eleitor dele tem muito eleitor, como o Bolsonaro tem, muito eleitor pentecostal, neopentecostal. Leva uma Bíblia e exibe a Bíblia de cabeça para baixo e tira foto ali. Mas ele faz esse percurso acompanhado pelo chefe do Pentágono, que no dia seguinte, ao perceber que foi utilizado politicamente, vai a público e pede desculpa. Desculpas, é verdade. Ele coloca ali muito claramente a divisão republicana das Forças Armadas nos Estados Unidos. Né? Porque você imagina se aquela invasão do Capitólio tem apoio de Forças Armadas. Seria um problema muito maior do que o que já foi grave. E vou citar um exemplo mais próximo da Bolívia, onde o golpe recentemente dado, depois voltou, que não durou, e tivemos eleições, inclusive um aliado do Evo Morales foi eleito, e não estou falando de juízo de valor aí, se é bom ou se é ruim, mas o golpe foi para derrubar Evo Morales. Esse golpe foi dado pelas forças de segurança, não foi pelas Forças Armadas que ficaram em seus quartéis. Como é que você vê a analogia desses dois exemplos com o caso brasileiro de hoje? Bom, olha, existe no nosso país um debate assim, muito tenso entre o que os políticos podem e são capazes de fazer e o que os militares podem e são capazes de fazer. Também eu comentei isso no começo do programa, que no nosso país eu tenho dúvidas se os civis estão preparados para militarizar político. Tem dúvidas se os civis querem militarizar político. Tem muitas dúvidas disso. O próprio Castelo Branco ele usava a palavra vivandeiras. Vivandeiras são aí os... Vivandeiras alvoroçadas. É o civil aí que fica batendo em porta de quartel querendo apoio para seus projetos políticos, né? Então, nós ainda temos muitas vivandeiras, né? Nós temos aí apresentador de programa de televisão que fica chamando militar para dar golpe. Nós temos aí políticos que estão... Mas não é possível, os militares não vão querer isso e tal, né? Nós temos muito disso aqui, né? Então, por outro lado, né? Quando aconteceu no ano passado aquela famosa marcha do presidente da República com empresários rumo ao Supremo, pediu o fim das medidas de restrição, não houve nenhum militar que foi caminhando junto com eles, né? Por outro lado, motocicletas que têm sido promovidas pelo país afora, né? Porque a campanha eleitoral não acabou desde 2000. A gente vive campanha eleitoral todo ano, né? Nessas motocicletas você não está vendo um general andando de moto com o presidente da República, né? O general que subiu no palanque está enfrentando um monte de problemas. Então, no nosso país, a gente está vendo que os militares aprendem as lições, né? Então, ainda não apareceu nenhum militar para andar com a Bíblia com o presidente da República em praça pública. Isso ainda não aconteceu. E não acho que vai acontecer. Não acho que vai acontecer. Porque os militares brasileiros lembram o que aconteceu com a própria Força Armada durante a ditadura. A instituição que mais sofreu com a repressão na ditadura militar foi a instituição armada. Milhares de militares foram presos, foram exilados, foram para a reserva compulsória, milhares.
Então, assim, essas lições foram aprendidas. Então, assim, tem uma turma aí que é mais radical, tem a turma do clube militar, que são os aposentados, vão lá fazer barulho lá no centro do Rio, lá no clubezinho deles lá. Então, ok. Né? Mas a turma que está, de fato, comandando a força, não está, assim, uma turma, digamos assim, o comando não é olavista, a gente usar essa expressão dessa turma que tem, dessa turma, né? Acho que podemos usar essa palavra, dessa turma ideológica que é bastante obtusa, né? Que é a turma olavista. Né? A cúpula militar não é isso. A cúpula militar não é isso. Tem lá seus problemas com relação à visão sobre ordem social, são conservadores, é verdade, apoiam o presidente da República, é verdade, mas não chega ao ponto de ser olavista. Né, de carregar uma Bíblia para o meio da praça pública, né? Porque isso aí ia lembrar. O Brasil tem experiência disso. Foi aquela caminhada na década de 60 com Deus, pela família, a caminhada dos 100. Nós já passamos por isso. E eles se lembram disso, né? Não me parece que eles vão querer repetir isso hoje. Só para lembrar a frase do Marechal Castelo Branco, vivandeiras alvoroçadas que vêm aos bivaques bulir com os granadeiros e provocar extravagância do poder militar. Porque se você olhar esse perfil de tiozão de WhatsApp bolsonarista, o tempo inteiro é isso. Os militares vêm aí, os militares vêm aí, os militares vêm aí. Isso, inclusive, até mesmo, né, assim, o projeto educacional no Brasil, infelizmente, fracassou. Né? Então, esse tiozão do WhatsApp, normalmente é um tiozão que não estudou, porque ele não sabe que quando tem golpe militar, a primeira coisa que acontece é mandar prender todo mundo, inclusive os civis que apoiaram o golpe. Então, assim, a gente lembra em 64, gente, o Carlos Lacerda. Tem o Lacerda é presidiário da época, ele foi preso. E a eleição seria, para presidente, fatalmente seria dois candidatos muito qualificados, né? Um liberal e outro nacional desenvolvimentista, que seria o Juscelino Lacerda. A gente nunca teve essa eleição, né? A gente nunca teve essa eleição. E os dois foram caçados. Os dois foram caçados. Agora, vou fazer uma pergunta direta. Estamos chegando 9h05, vou dar um desconto pelo meu atraso. Vou estender um pouco, se me permite, Cláudio Nogueira. Uma pergunta direta. Você vê a possibilidade... muita gente acha certo que Bolsonaro... Todas as pesquisas eleitorais apontam uma grande vantagem do ex-presidente Lula no primeiro turno e, além disso, um desgaste muito grande do presidente Jair Bolsonaro. Né? Chega aí 50%, um pouco mais. Por óbvio, uma eleição de 2 turnos é feita para o eleito alcançar 50+1, o mínimo de 50+1 do eleitorado. Alguém que tem 50 de rejeição, um pouco mais, um pouco menos, está com dificuldades matemáticas de chegar a esse 50+1. Logicamente que são mais de 14 meses até as urnas, muita coisa pode mudar, a pandemia pode arrefecer, a economia já está mostrando sinais de reação, né, embora ainda não no poder de compra do povo brasileiro e na inflação, mas já está dando alguns indicativos de reação. A vacinação vai arrefecer a pandemia, ele vai investir pesado nesse auxílio emergencial, juntar com o Bolsa Família, enfim, ele pode diminuir essa rejeição. Agora, a situação hoje, que se apresenta hoje, né, tem que lembrar Magalhães Pinto, política como nuvens, então, olha hoje está de um jeito, olha depois está de outro. É uma situação de projeção eleitoral muito difícil. E muita gente acha que, assim como o Trump tentou fazer, e lá sem apoio dos militares, Bolsonaro vai tentar também. Essa questão do voto impresso, que 11 líderes partidários já se disseram contra, né? Inclusive partidos que dão apoio a Bolsonaro no Congresso.
me parece que sepulta essa PEC da Bia Kicis, mas ele já falou que ou teve voto impresso ou não tem eleição. Pergunta muita gente acha que é inevitável que ele vá tentar diante do sucesso eleitoral. Qual é a sua opinião, Frederico? Minha opinião sobre Bolsonaro, diante de um sucesso eleitoral, vai tentar um golpe, vai tentar esgarçar o tecido institucional, vai tentar uma insurreição? Olha só, até hoje, durante essa atual presidência, vários balões de ensaio desses já foram soltos por aí, né? Então, não me parece que seja próprio do presidente da República fazer uma ameaça e, em seguida, cumpri-la. O que me parece é soltar uma ameaça, ver o que acontece e, depois disso, recuar. Esse é o padrão, né? O que a gente tem verificado até hoje. E eu acho que esse é o padrão que vai se seguir, tá? Porque as condições para um golpe são poucas, tá? A imprensa hoje é outra imprensa daquela da década de 60, a sociedade hoje é outra daquela da década de 60, e o mundo é outro. O mundo é outro. O Brasil está ligado a um monte de organismos que têm cláusula democrática. Mercosul, OEA, as relações do Brasil com a comunidade europeia, tudo isso representa constrangimento a esse tipo de solução. E uma coisa é você ter uma estabilidade dessa na Bolívia, com todo respeito, né, aos nossos irmãos da Bolívia, outra coisa é você ter uma estabilidade dessa no Brasil, é muito diferente. Né? A presidência da República é outra, né? Não é mais o Donald Trump, é o Joe Biden. O Joe Biden não daria apoio a uma solução dessas aqui no Brasil. Então, eu acho que as condições para uma aventura dessa são muito poucas. Como diz minha mãe, né, impossível só Deus pecar. O resto pode acontecer. Mas, assim, me parece que é muito pouco provável. Bravata, sim, ameaça, sim. A turma mais radicalizada, aí, né, as vivandeiras, vão para a rua bater panela e tal. Mas não me parece que isso vai chegar até o extremo que nós tanto tememos. E, no caso de uma tentativa, qual você acha que seria o antídoto mais eficiente? Olha, assim, é outra questão difícil, né? Porque quando existe uma tentativa de... Qual é a solução para uma ação de força? Tem que ser outra ação, né? Como se responde a uma agressão? Né? Você está andando na rua, aí de repente chega um cara e quer te agredir. Aí a gente tem que ver na história, né? Como que o Jango reagiu? O Jango fugiu. Né? Aí aconteceu o que aconteceu. Entretanto, né, institucionalmente falando, né, o Supremo é uma instituição forte, como você mesmo mencionou. Os líderes dos partidos políticos são contra esse tipo de aventura. A cúpula militar, sempre que perguntada sobre isso, diz que se alguém quiser a aventura, procura outro. Então, eu acho que nem tentativa vai acontecer. Eu acho que vai ficar na casa da ameaça, vai ficar na casa no jogo de pôquer. Que é um jogo de pôquer muito perigoso, eu sei. Mas eu acho que isso fica no domínio da ameaça. A fortuna acontece onde não há resistência organizada. Todo mundo que vê resistência organizada freia o seu intento de agressão. E deixa eu te fazer uma última pergunta. A verdade, essa mobilização, muito se fala de Bolsonaro e tal, mas a verdade, lógico que foi uma manifestação do clube militar, como você falou, general de pijama. Mas a primeira vez, eu acompanho
faço jornalismo político desde 89, então tenho algum tempo fazendo isso. A primeira vez que eu me recordo dos militares assumindo posição em política e fora dos quartéis foi aquele discurso da ABI de Lula, em 2015, onde ele fala, já estava ali no processo de impeachment de Dilma, né? Há agressões de petistas a críticos do PT na rua, em frente à ABI, ali no centro do Rio de Janeiro, chutando de maneira covarde, 2, 3 contra 1. E Lula fala em exército do Stedley, né? Ele fala e verbaliza isso. E no dia seguinte, o Clube Militar solta uma nota, Exército do Brasil tem um, é de Caxias. Né? Que é uma fala muito parecida com a de Vilas Boas no julgamento do HC de Lula já em 2018. Né? O tom é muito parecido. Se as pesquisas que estão aí hoje se concretizarem, ninguém pode acusar Lula de ser desinteligente. Lula, né, pode acusar de várias coisas, mas de burro não. Como é que você acha que um governo Lula lidaria com a questão militar no Brasil? Olha, quando o Lula foi presidente, alguns anos atrás, ele não teve nenhum problema com os militares. Pelo contrário, as coisas funcionaram muito bem. Ele deu muitos aumentos. Porque veja só, quais são as questões sensíveis para as Forças Armadas do Brasil? Questões orçamentárias. Né? Então, assim, e dentro das questões orçamentárias, quais são as questões que mais impactam? Né? Salários e pensões. Tá? Essas coisas foram muito bem tratadas pelo governo Lula. Salários, pensões e a questão previdenciária. Tudo isso foi muito bem tratado. Nos governos do PT, o Brasil conheceu a Política Nacional de Defesa, o Brasil conheceu as missões do Haiti, o Brasil comprou os caças da Suécia. Então, o governo Lula tratou muito bem as Forças Armadas. Eu não vejo por que haveria problemas no futuro. Tá? Porque aí é uma questão pragmática. Não é uma questão assim, ideológica, é uma questão pragmática. O governo Lula tratou muito bem os governos militares. Na verdade, assim, o Brasil... Os militares não, os militares, né? Isso. O Brasil tem umas coisas interessantes, né? O Brasil, assim, né? A esquerda, pois eu nunca vi isso na minha vida. A esquerda dá lucro para banqueiro, como o presidente Lula e a Dilma deram, e a esquerda tratar bem militar conservador, como o Lula e a Dilma fizeram. Isso é uma autêntica jabuticaba. Né? Isso só tem aqui. Então, eu não vejo motivo para ter problema nenhum. Os governos do PT reequiparam as suas armadas, conseguiram missões no exterior, valorizaram as suas armadas e ainda mantiveram política salarial, previdenciária e a política de pensões num patamar bastante interessante. Não vejo por que ter problema. Mas você tem várias manifestações militares contrárias a uma volta de Lula ao poder, né? E vamos lembrar também que quando o impeachment já era reversível, é uma coisa meio nebulosa, mas tem a notícia da consulta de parlamentares petistas a mando da presidente que foram sondar o Vilas Boas, comandante do Exército, a possibilidade de instalação de um estado de sítio no Brasil. E Vilas Boas teria respondido que quando o militar ouve ordem legal, ele prende quem deu a ordem legal. Então houve um momento de tensão também, né? Sim, mas assim, é por isso que as pessoas vão soltando balão de ensaio. E aí fica esse jogo fica um jogo de suspense, é verdade, essa é a expressão. Porque uma coisa é esse jogo de suspense, outra coisa é quando as coisas estão em movimento de fato. Tá? Então, eu repito, né? Na minha opinião, as condições para isso são condições baixas e eu não vejo por que tem problema. Da mesma maneira que existe militar que pensa de forma mais conservadora, ele está de maneira um pouco mais progressista. Isso é o jogo da vida.
Bom, 9h17. É aquela história, né? Dá vontade de a gente continuar conversando aí com o professor por mais tempo, mas a gente já extrapolou aqui e vale pela conversa, sem dúvida nenhuma. Então, professor, quero agradecer demais aí o senhor pela presença aqui, mesmo que virtual, para a gente importante demais nesse momento, e né, torcer para que a gente possa estar em breve aí de volta com a presença e também com a sua presença aqui conosco no Folha no Ar. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, foi um prazer conversar com vocês hoje. Um abraço a todos. Aloysio, também muito obrigado, bom dia para você e amanhã estaremos de volta às 7 da manhã. Amanhã, cientista social Marcelo Viana, vou poder conversar um pouco aqui. Agradecer demais ao Frederico, inclusive eu pensei nessa quando um amigo comum, colega dele de UF, me falou que ele era especializado nessa questão das relações civis militares. Eu já pensei como subsídio, para adquirir subsídio para fazer entrevista do general Francisco de Brito na sexta-feira, né, que está aqui nos acompanhando. Que não não é bobo nem nada, tá ligado lá? Não, inclusive, pelo que já produziu aí de texto em publicações importantes para o Brasil, a revista Piauí, muito preparado, uma posição muito, muito lúcida e muito preparado intelectualmente. Né? E o Frederico pedir desculpas a Frederico, a você, Cláudia, ao ouvinte, pelo atraso. Garantir que isso não vai mais acontecer, mas passado esse atraso, deu para aprender muito aqui com o Frederico, que realmente é uma pessoa muito dedicada a esse tipo de estudos. Teve aqui alguns ouvintes aqui que virar aula de história e tal. Gente, a gente tem que parar com essa superficialidade. Se você quer entender o presente pelo que está chapado do presente, você nunca vai entender. Você tem que fazer um esforço, um pouquinho. Logicamente, cabe também a quem faz esse esforço ser didático, né? Mas tentar entender de onde veio para saber onde está e para onde vai, porque senão vai ficar perdido para sempre, né? Então é um esforço que também essa rádio tenta fazer, no qual o Frederico contribuiu demais. Agradeço muito aí pela entrevista. Tá certo, perfeito, não tenha dúvida. Sem saber de onde veio, como que a gente vai saber onde a gente vai chegar? Acho muito complicado. 9h20. Então, mais uma vez, professor, muito obrigado, bom dia para o senhor. Aloysio, bom dia, até amanhã. Lembrando que hoje tem jornal Folha da Manhã nas bancas, já está aí desde cedinho o jornal Folha da Manhã, na casa dos assinantes também, e amanhã de volta às 7 da manhã, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. Aloysio? É só para lembrar, hoje no ponto final, o governador Cláudio Castro vai instalar o governo itinerante aqui nos dias 5, 6 e 7 do próximo mês. É emblemático, dia 6 é o dia do padroeiro da cidade, São Salvador, né? Ele vai estar aqui. E Campos tem se tornado peça importante nesse tabuleiro da sucessão de 2022, para o governo do Estado. Tem que lembrar que Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, acompanhado de Caio Viana, ex-candidato a prefeito que disputou por Vladimir, o segundo turno mais disputado da história de Campos, mais acirrado da história de Campos, né? Tem que lembrar que o segundo turno vem aí a partir da Constituição de 88. Teve o Rodrigo Neves com o Caio aqui na sexta-feira da semana passada. O Rodrigo se lançou pré-candidato a governador e Caio pré-federal. Nós estamos tendo esta semana a visita do deputado do Novo Federal, Paulo Ganimi, que embora é muito ligado ao Renova BR, que embora seja um liberal, embora não devia estar nem na frase, né? Mas no Brasil, nessa bipolaridade, ele é fruto do Cefet, formado em engenharia de produção pelo Cefet, e tem várias emendas para o IFE aqui, sediado em Campos.
emendas vultuosas, no valor, tanto emendas de bancada no valor de 5 milhões que ele liderou, quanto 2 emendas no valor de mais de 1 milhão para desenvolver o IFE, né, que é a instituição mais importante de ensino de campus da região. Na semana que vem, quem vem aqui é Lindbergh Farias, atual vereador carioca, foi senador da República, prefeito 2 vezes de Nova Iguaçu. Vem, fica aí segunda, terça e quarta. Na terça participa do Folha no Ar e vem com a missão de implantar aqui o que eles estão chamando de campus por Lula, que é reunir não só petistas como simpatizantes da pré-candidatura a presidente do Lula, né, em cidades estratégicas. Campos é uma delas, que meio que anuncia a presença do próprio Lula, que deve estar vindo a Campos, também. Né? Então, o Campos está no radar aí das principais lideranças, né, que buscam a eleição. O Lindbergh é vereador, vai tentar se candidatar a federal, né? O Paulo Ganimi é federal, deve tentar a reeleição. Tivemos Rodrigo Neves, pré-candidato a governador. Vamos ter Cláudio Castro, governador, que vai tentar se eleger o vice do Witzel, que foi impeachado, né? Empichado. Lindbergh vem semana que vem e pode ser que o próprio Lula venha também, como teve aqui, Cláudio Nogueira, em dezembro de 2017, e tivemos a chance de entrevistá-lo ali no Ramada, para Continental, então Continental, hoje Folha FM, um trabalho em parceria comigo e toda a equipe. Uma entrevista que antes de eu regressar do Ramada à Folha já estava focando toda a mídia nacional. Norte a sul, os grandes jornais, tanto Folha de São Paulo, Estadão, Correio Brasiliense, enfim, grandes jornais aí, repercutindo imediatamente a matéria. Muito boa, muito boa a entrevista. Claro, aqui não há nenhuma endosso de simpatia a Rodrigo Neves, Cláudio Castro, Paulo Ganimi, Lindbergh ou Lula. São registros, sim, que dão necessários ao jornalismo e que dão a importância de campo no tabuleiro de 2022, tanto estadual quanto nacional. E quem acompanha o programa sabe o perfil do programa, né, da Independência, e quem continuar acompanhando, vai saber mais ainda em breve, né, as figuras que estarão conosco aqui, se Deus permitir. Perfeito, Aloysio. Então, vamos lá. São 9h25, eu ia te chamar para falar sobre a repercussão da foto aí dos vereadores, mas já são 9h25, amanhã a gente volta às 7 da manhã, né? E Campos, que tem, você falando da importância de Campos no cenário, nesse cenário aí, nesse contexto tanto estadual e nacional, Campos que tem um secretário de governo hoje no estado do Rio de Janeiro. Então, só para finalizar, o Cláudio Castro vem para ficar em 2 palanques, né? O do prefeito Vladimir e o de Rodrigo Bacelar, que é o secretário dele que você falou. E será que vai juntar os dois? Aliados de Castro e opositores aqui em Campos. Mas ele já tentou unir os dois aí, lembra? Não sei. Vamos aguardar. Política é aquilo que você falou, né? Depende do vento, né? Muito bem. 9h26. Este foi então mais um Folha no Ar, primeira edição. Voltaremos amanhã às 7h. Oferecimentos Laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015.